informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 14 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Indústria da Coamo em Dourados deve ficar pronta em agosto de 2019. CNA propõe medidas para reduzir criminalidade no campo. Volta das chuvas estancam perdas do milho safrinha. Brasil deve superar Estados Unidos na produção de soja pela primeira vez. E carne brasileira entrou fraudulentamente no Paraguai. Atenção Dourados e região, pré-venda Expoagro da Ranger Diesel 4x2 2019 com câmbio automático a partir de R$ 116.990, 5 anos de garantia total, 7 airbags e câmera de ré. Consulte nosso plano sazonal com parcelas semestrais com taxas a partir de 0,99% ao mês. Visite nosso estande na Expoagro 2018 e faça um test drive na pista radical. Dourados 34166000, Ponta Porã 3431-6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A semana começa com sol e aumento de nuvens de manhã em Dourados e região. Possibilidade de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados na BR-376, na Estrada Dourados a Fátima do Sul, quilômetro 7, ou ligue 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo ao seu alcance. Seja um cooperado. Cooperalfa. Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na sexta-feira com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 131,00 com 30 dias para o pagamento pela arroba do boi gordo. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 132,00 à vista. No Brasil Global, R$ 122,00 pela arroba da vaca gorda à vista, mesmo preço do Friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 32,00 e a de soja a R$ 72,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Senem barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que
que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Feira Original John Deere. Tudo da John Deere em um só lugar. Equipamentos, serviços, peças originais, agricultura de precisão e muito mais. Não perca a melhor oportunidade do ano com inúmeras condições imperdíveis. Isso mesmo, condições diferenciadas para você aproveitar e fazer bons negócios. Esperamos por você na Feira Original John Deere. 18 de maio, faça uma visita no estande da Comid na Expo Agro e confira tudo sobre a Feira Original John Deere. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Em construção às margens da BR-163 na saída para Carapó, a indústria de soja da cooperativa Coamo deve ficar pronta até agosto de 2019 e deverá oferecer 400 empregos diretos. Ainda vai movimentar muitos outros setores, como de empresas que poderão dar suporte à indústria. Na semana passada, a prefeita Adélia Razuc visitou as obras. Ela tomou conhecimento de todos os detalhes do empreendimento em relação ao seu funcionamento e ainda pôde avaliar a dimensão de que representa o investimento de 650 milhões de reais. Recebida pelo gerente industrial de óleo da Coamo, Emerson Manzano, e por outros diretores dos setores da obra, Adélia se colocou à disposição do grupo para encaminhar demandas e fazer uma parceria. Numa reunião com os responsáveis pela Coamo, a prefeita se propôs a encaminhar ao governador Reinaldo Azambuja propostas para alteração no sistema de trânsito na rodovia nas proximidades da indústria. Por estar às margens da BR-163 entre Dourados e Carapó, o tráfego no local é intenso e a via terá de passar por adequações por conta da movimentação na indústria. Emerson citou que já existem entendimentos com a CCR-MS Via por se tratar de uma rodovia federal, mas acredita que com o apoio do Estado e do município, há a possibilidade de uma grande parceria na implantação das mudanças. Essa nova unidade da Coamo terá uma indústria de processamento para 3.000 toneladas de soja dia, produção de farelo e óleo e também uma refinaria para 720 toneladas dias de óleo de soja. A capacidade diária de processamento da soja poderá passar de 5.000 para 8.000 toneladas dia, o que equivale a 40 milhões de sacas de soja por ano. O ministro Blário Maggi da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciou na sexta-feira viagem internacional à Turquia, China e França, acompanhado de representantes de entidades empresariais do agronegócio. Na China, além de reuniões com autoridades do governo, como também ocorrerá na Turquia, o ministro visitará a feira de alimentos Cial, incluindo o pavilhão brasileiro. Em Paris, Blário Maggi irá à 7ª reunião plenária da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, quando o Brasil deverá ser reconhecido como livre da aftosa com vacinação. Além de encontrar-se com autoridades do governo francês e de outros países participantes, o ministro estará presente no lançamento da plataforma de rastreabilidade AgTrace CNA Brasil. O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, João Martins, entregou ao ministro Raul Jugman, da Segurança Pública, O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, João Martins, entregou ao ministro Raul Jugman, da Segurança Pública, e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o estudo sobre a criminalidade no campo, documento em que aponta o grave quadro de insegurança no meio rural e apresenta propostas para o combate e o efetivo enfrentamento da violência que atinge produtores
familiares e trabalhadores rurais. Com esse estudo elaborado pelo Instituto CNA, a entidade busca apoio do poder público para reduzir a ocorrência de crimes no campo, que têm sido cada vez mais comuns. O campo que no passado as famílias podiam ir para a propriedade, onde as pessoas tinham segurança de que não haveria roubo de máquinas, animais e fertilizantes, não existe mais. O que estamos vendo hoje é um verdadeiro massacre, disse o João Martins. Uma das medidas defendidas pelo presidente da CNA é um trabalho mais ostensivo da polícia no campo. É preciso ter uma vigilância constante da polícia, que está totalmente desestruturada. Se nas capitais ainda existe alguma estruturação, no campo a estruturação é a menor possível. E a investida começou a dar os primeiros resultados. Após receber o documento, o ministro Raul Jungmann anunciou a criação de uma comissão mista entre o seu ministério e a CNA para elaborar um programa voltado para a criminalidade no meio rural. O documento também foi entregue à presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada federal Tereza Cristina Dias, de Mato Grosso do Sul, e aos deputados Nilson Leitão, de Mato Grosso, e Marcos Montes, de Minas Gerais, e à senadora gaúcha Ana Amélia, todos da bancada ruralista. O Instituto CNA realizou amostras em 17 estados. Os primeiros resultados mostraram que os furtos representam 49% dos crimes ocorridos, seguidos por roubos, 33%, depredação, 12%, assassinatos, 3% e incêndios, 3%. Das infrações praticadas, 54% ocorreram em propriedade de pecuária de corte e leite. Em seguida vêm as de grão, 13%, frutas, 3% e verduras e legumes, 1%. Outro fato relevante constatou que 74% dos crimes foram em propriedades de até 500 hectares. O preço da ração animal continua a subir no segundo trimestre desse ano, o que elevou os custos de produção da BRF, disse o diretor-presidente global Lorival Luz, durante teleconferência sobre os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre. Luz disse que a empresa, dona das marcas Sadia e Perdigão, enfrenta um ambiente operacional difícil, citando as proibições comerciais impostas pela Rússia e pela Europa aos produtos brasileiros de carne, que levaram a empresa a conceder férias coletivas em 5 frigoríficos. Medidas adicionais para adequar a capacidade à demanda podem ser anunciadas se a União Europeia confirmar oficialmente a proibição contra 12 fábricas da BRF que eram previamente autorizadas a exportar para aquele bloco, disse o diretor da BRF. A BRF teve prejuízo líquido de R$ 114 milhões no primeiro trimestre, queda diante o resultado negativo de 286 milhões registrado um ano antes, apesar do aumento do preço do milho no período, impactos da Operação Trapaça da Polícia Federal em março e redução dos preços de produtos no Brasil. Na sexta-feira, o boletim da Rural Tecnologia trouxe análise de algumas regiões que estão em plena safra de milho no centro-oeste e no sul do país, especialmente porque um bloqueio atmosférico que vinha impedindo o avanço de frentes frias, deixando alguns locais há 40 dias sem chuvas. Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, separou algumas regiões importantes de produção para análise e observou que as perdas são mais severas no estado do Paraná, que plantou a soja mais tarde e colocou seu milho no solo entre o final de fevereiro e o começo de março, com a seca afetando o florescimento. Em Londrina, no Paraná, considerando um ciclo de 130 dias e um plantio em 1º de março, a estiagem penalizou a produção de forma que o potencial produtivo do milho deve encerrar com apenas 59% do planejamento inicial. Essa é uma perda já consolidada que deve se estabilizar até a colheita. Já no Mato Grosso do Sul, em Dourados, considerando o ciclo de 120 dias do milho em um plantio em 25 de fevereiro, a perda é menor devido ao ciclo mais curto, mas também aparece no florescimento, com a lavoura encerrando com 67% de produtividade. A promotora de justiça do Paraguai, Estefânia Gonzalez, denunciou o presidente do frigorífico Conceição, Jair Antônio de Lima,
por contrabando de 180 toneladas de carne e pediu para a Justiça decretar a sua prisão domiciliar. Contra Jair de Lima foram imputados os crimes por contrabando e produção de documentos falsos. O inquérito relatou que em 2 de maio passado, às 23 horas, no posto de controle policial número 8 em Concepción, no quilômetro 4 da rodovia General Rafael Franco, policial do Departamento de Luta contra o Abigeato, que é o furto de gado, parou 6 caminhões refrigerados. Os motoristas disseram que transportavam carne de procedência brasileira pertencente ao frigorífico Concepción. A Associação Rural do Paraguai condenou os fatos envolvendo o frigorífico com a importação de carne do Brasil sem autorização sanitária do Senaxa, o Serviço Nacional de Qualidade e Sanidade Animal, porque põe em risco todos os mercados internacionais conquistados pela carne paraguaia. O Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia suspendeu temporariamente as compras do frigorífico Concepción. E as 140 toneladas de carne foram enterradas em uma propriedade em Vila Rádias, no Chaco, dentro do processo sumário da Senaxa, depois do ingresso ilegal dos 6 caminhões com o produto desde o Brasil. O pesquisador norueguês Christian Morten Olesen está desenvolvendo uma tecnologia que será capaz de transformar a areia do deserto em terra fértil. O projeto, intitulado Liquid Nanoclay, ou Nano-Argila Líquida em português, está sendo desenvolvido desde 2005 com o objetivo de acabar com o alto custo e consumo de água, que são os 2 principais empecilhos para agricultores no deserto. A nanoargila líquida não usa nenhum produto químico na sua composição e permite que um solo arenoso se torne produtivo em apenas 7 horas. Olesen explicou que uma das características da areia é a baixa capacidade de reter líquidos. Sendo assim, a nova tecnologia pretende corrigir este problema. O tratamento recobre as partículas de areia com argila e muda completamente suas propriedades físicas, permitindo que a areia retenha a água, explicou o pesquisador. Os testes já estão em fase avançada nos Emirados Árabes Unidos. Em Al Ain, uma região que chega a 50 graus no verão, a tecnologia foi usada em lavouras de berinjela, quiabo e tomate. Os Estados Unidos deverão ter esse ano uma safra de soja menor que a do Brasil, marcando a primeira vez que os brasileiros aparecerão no topo da produção mundial do grão, segundo as projeções oficiais. A produção dos Estados Unidos deverá atingir 116.480.000 toneladas de soja nesse ano safra 2018-2019, segundo o Departamento de Agricultura norte-americano, que estima a produção do Brasil em 2018, já colhida, em 117 milhões de toneladas. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão especial deve votar nova legislação de agrotóxicos a partir da próxima quarta-feira. A comissão especial que analisa propostas para alterar a legislação do uso dos pesticidas no Brasil deve voltar a se reunir na próxima quarta-feira para analisar o parecer do deputado Luiz Nishimori, do PR paranaense, que juntou 30 propostas sobre o tema. Nishimori citou 14 problemas que, segundo ele, dificultam a disponibilidade de pesticidas seguros aos agricultores. Entre eles estão as dificuldades de produção agrícola em região tropical e o registro burocrático para pesticidas em até 8 anos. O defensivos agrícola é um remédio para plantações. Planta necessita de um remédio para combater a doença, pragas, mesmo ervas que competem. Isso nós temos que realmente combater isso. E quando nós, humanos, quando fica doente, toma remédio.
quando animais e quando fica doente, ele toma remédio veterinário. Agora, plantas, vai tomar agrotóxico? Não podemos continuar dessa maneira. E aí a polêmica que vem, né? Nós temos que analisar isso. Para Nishimori, a lei dos agrotóxicos se tornou obsoleta, com comandos e princípios defasados cientificamente. O substitutivo revoga a lei. Pelo texto do relator, o Ministério da Agricultura será o único responsável por conceder o registro dos pesticidas para lavouras, florestas plantadas, pastagens, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Atualmente, a competência é compartilhada entre 3 ministérios, mas pela proposta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa e o IBAMA não poderão mais vetar a entrada de um pesticida. Devem apenas homologar avaliações de risco feitas pelas empresas. Para o deputado Sarney Filho, do PV maranhense, as novas regras devem impactar as exportações brasileiras de commodities. O que será que vão pensar os consumidores da União Europeia, que já sabem que aqui se usa produtos que lá são proibidos? Hoje já se usa produtos que lá são proibidos. Mas se amanhã nós não passarmos esses produtos pela Anvisa, pelos órgãos técnicos, pela academia, pela ciência, isso vai prejudicar as exportações, com certeza vai fragilizar. Segundo Nishimori, o termo agrotóxico é depreciativo e só é usado no Brasil para designar esse tipo de produto. Para a proposta, o relator preferiu adotar o termo produto fitossanitário, por ser mais abrangente. O deputado Chico Alencar, do PSOL Fluminense, ironizou a mudança. Agrotóxico não é defensivo fitossanitário, assim como antibiótico não é floral e veneno não é vitamina. O substitutivo traz uma definição menos detalhada sobre quais produtos estão proibidos. Pelo texto, ficam proibidos produtos fitossanitários e de controle ambiental com risco inaceitável para seres humanos ou meio ambiente. Hoje, a lei dos agrotóxicos proíbe o registro de pesticidas com substâncias suspeitas de provocar câncer, prejudicar o desenvolvimento do feto, gerar mutações, entre outras complicações. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda. Feira Original John Deere. Tudo da John Deere em um só lugar. Equipamentos, serviços, peças originais, agricultura de precisão e muito mais. Não perca a melhor oportunidade do ano com inúmeras condições imperdíveis. Isso mesmo, condições diferenciadas para você aproveitar e fazer bons negócios. Esperamos por você na Feira Original John Deere. 18 de maio, faça uma visita no estande da Comid na Expo Agro e confira tudo sobre a Feira Original John Deere. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente semana a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, depois do Serginho Sarati, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.